Procuradoria-Geral da República foi favorável à inconstitucionalidade da Lei 13.954 somente quanto àqueles aspectos referentes às diferenças dos militares de carreira se comparados aos militares temporários quanto ao Instituto da Reforma. Estou falando dos dispositivos 106, 108 e 109 do Estatuto dos Militares na nova redação da Lei 13.954. Mas, quanto à inconstitucionalidade formal, quanto a declarar totalmente inconstitucional a Lei 13.954, a Procuradoria-Geral da República não foi favorável. Ela disse que, nos demais aspectos, a Lei 13.954 ela está correta. Apenas quanto a esses dispositivos e quanto às diferenças trazidas entre militares de carreira e militares temporários, é que a Procuradoria se manifestou quanto à inconstitucionalidade. Tudo isso logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta! Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente. Quem sabe seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Vamos lá, gente. O que é que disse o Procurador-Geral da República? Primeira coisa, o que eu vou falar aqui é a manifestação do Procurador-Geral da República na ADI 7092, aquela ADI que pretende declarar inconstitucional toda a Lei 13.954 por conta dos aspectos formais e ainda declarar inconstitucional aqueles artigos 106, 107, 108, 109 que trazem diferenças aos militares temporários se comparados aos militares de carreira quanto ao Instituto da Reforma. Vamos ver o que o PGR disse? A ementa já nos diz ali que ele concorda com a constitucionalidade dos aspectos formais, ou seja, a Lei 13.954 não deveria ser declarada totalmente inconstitucional, porque o Procurador-Geral da República entende que o Estatuto dos Militares não é uma lei complementar, não foi recepcionado como lei complementar, e sim como lei ordinária. E no aspecto da reforma, quanto aos militares de carreira comparados aos militares temporários, sim, aqui ele entende que há uma inconstitucionalidade sim, e que esses artigos 106, 107, 108, 109 deveriam sim ser declarados inconstitucionais para restabelecer a igualdade que havia antes da Lei 13.954 entre militares temporários e militares de carreira quanto ao Instituto da Reforma. Vamos ver aqui, ele começou fazendo um relatório dos principais argumentos do autor da ADI 7092, que é um partido político, aí colou os principais dispositivos que estão sendo discutidos. Vamos ver aqui exatamente o que ele disse. Ao trazer os argumentos do autor relatados na inicial, o PGR ainda transcreve alguns trechos da inicial, dizendo que o militar temporário, diferentemente do militar de carreira, ele só vai poder ter direito à reforma pelos incisos 3, 4 e 5, que são aqueles outros casos diferentes da situação de campanha, ou seja, da situação de guerra, quando ele também estiver inválido, ou seja, em uma situação de campanha que ocorra um acidente de serviço ou que seja contraída uma moléstia durante o serviço, ou seja, em uma GLO, em uma situação próxima à guerra, se um militar temporário sofrer um acidente e um militar de carreira sofrer um acidente, ambos vão ter direito à reforma, vão ser reconhecidos incapazes para o serviço militar e terão direito à reforma. Mas, se eu tiver um acidente de serviço fora da situação de campanha, ou um militar acometido de qualquer uma daquelas doenças listadas lá no inciso 5, neoplasia maligna, cegueira, AIDS, Parkinson e tantas outras, o militar de carreira vai ter direito à reforma por conta do 108.5 e o militar temporário não. Nesses casos, o militar temporário ele vai ser licenciado, desincorporado, ele vai ser afastado da respectiva força sem nenhuma recuperação.
à exceção do tratamento médico pelo Instituto do Encostamento. O Procurador-Geral da República destaca aqui que o militar, ainda que ele tenha a possibilidade de utilizar-se do Instituto do Encostamento, que é fazer alguma pequena parte de acompanhamento médico após o licenciamento ou após a desincorporação, ele vai ter que se deslocar por conta própria ao quartel quantas vezes forem necessárias, vai ter seu tempo e os seus custos investidos nisso e vai ter sim uma limitação na capacidade de retornar ao mercado de trabalho ou por estar acidentado ou por estar com a capacidade de trabalho reduzida. O PGR traz também os argumentos do autor, que é a ofensa não só à isonomia trazida no artigo 5º, mas há também a ofensa aos direitos sociais trazidos no artigo 6º da Constituição Federal e a ofensa à responsabilidade civil do Estado, que nesse caso aqui nós temos o que se chama de responsabilidade civil objetiva. O Estado deve se responsabilizar pelos seus militares. Depois dos argumentos trazidos pelo autor, a PGR traz um breve relato de quem já se manifestou aqui no processo, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Ministério da Defesa, a Presidência da República e a AGU, dizendo que todos esses órgãos já se manifestaram pela constitucionalidade dos dispositivos e pela improcedência da ADI 7092. O PGR, nessa situação aqui, ele diz que a inconstitucionalidade formal por ter ocorrido a ofensa ao princípio da reserva à matéria de lei complementar não existe. Ele disse que o Estatuto dos Militares seria uma lei ordinária, então poderia sim ser reformado por outras leis ordinárias, como é a Lei 13.954 e como foram outras leis ordinárias que já modificaram o Estatuto dos Militares. É o caso, por exemplo, da Lei 8237 de 1991, que foi a antiga lei de remuneração. E aí ele diz que, a partir do momento que o Estatuto dos Militares é considerado lei ordinária, que foi recepcionado pela Constituição Federal como uma lei ordinária, então cai por terra a inconstitucionalidade formal trazida pelo autor da ADI 7092. Aqui ele está dizendo que a Lei 13.954 não pode ser fulminada por um aspecto somente formal e que, na verdade, não houve ofensa nenhuma à matéria de lei complementar. Vamos ver o que ele disse com relação aos aspectos materiais, que são aqueles artigos específicos que tratam da reforma dos militares temporários ter sido modificada se comparada aos militares de carreira. O primeiro argumento que ele traz aqui é a diferença entre os militares de carreira e os militares temporários. Na forma de ingresso, os militares de carreira eles ingressam por concurso público e eles vão ter vitaliciedade e estabilidade, que é o caso, por exemplo, dos praças com mais de 10 anos de serviço. Muito bem. Os militares de carreira vão para a reserva remunerada, diferentemente dos militares temporários, que na sua forma de ingresso eles não ingressam por concurso público, e sim por um procedimento simplificado de análise curricular, e ao deixarem a força, por não terem vitaliciedade, por não terem estabilidade, eles vão para a reserva não remunerada. Até aqui, tudo bem. Aí a Procuradoria-Geral da República nos diz que, além da questão da vitaliciedade e da estabilidade, é preciso analisar, no ponto de vista dos militares de carreira e dos militares temporários, se os deveres desses militares são diferentes ou se são cobrados desses mesmos militares os mesmos deveres. Analisando o Estatuto dos Militares e os respectivos regulamentos de cada força, vemos que os deveres dos militares, tanto dos militares de carreira quanto dos militares temporários, são os mesmos. Que a partir do ponto que nós temos os mesmos deveres, não é possível fazermos uma distinção entre os atos de reforma dos militares de carreira e dos militares temporários. Vamos ver aqui como era antes da Lei 13.954 e como ficou depois da Lei 13.954. Bom, antes da Lei 13.954, tanto os militares de carreira quanto os militares temporários poderiam ser reformados por qualquer um daqueles incisos, inciso 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 108 do Estatuto dos Militares. Lembrando que o inciso 1 e 2 são os que tratam de moléstia ou acidente em situação de campanha. O que é uma situação de campanha? É a situação que nós temos hoje mais próxima à guerra. Hoje, por exemplo, as garantias da lei e da ordem quando os militares participam de ações em comunidades ou participam de ações
em presídios são situações de confronto que podem ser entendidas como situações do inciso 1 e do inciso 2. Então, militar de carreira ou temporário que sofreram um acidente de serviço contendo uma rebelião em um presídio, ele terá direito à reforma, tanto de carreira quanto o temporário. Mas se o acidente de serviço acontecer fora de uma situação como essa, fora de uma situação de campanha, nós vamos ter um tratamento diferenciado dispensado ao militar de carreira, que não é dispensado ao temporário. Ou seja, um acidente de serviço ocorrido em um dia comum vai ensejar ao militar de carreira reforma e ao militar temporário não vai ensejar a reforma. Ele vai ser desincorporado, ele vai ser licenciado sem remuneração. E antes da Lei 13.954, essa diferença não acontecia. Era dado exatamente o mesmo tratamento, tanto aos militares de carreira quanto aos militares temporários, se olhássemos para o Instituto da Reforma. O Procurador-Geral ainda traz uma diferença clara, que ele traz um exemplo do próprio autor para mostrar a grande diferença entre os militares de carreira e os militares temporários quanto ao Instituto da Reforma. Você pega uma viatura que está transportando 2 militares, um de carreira e um temporário. Essa viatura se envolve em algum acidente e os 2 militares, militar de carreira e militar temporário, que estão nessa viatura, eles têm o mesmo tipo de sequela, perdem um braço ou perdem uma perna. O que é que vai acontecer com o militar de carreira? Ele vai ser reformado e vai ter direito aos proventos de reforma. E o outro militar, o militar temporário, que também está amputado, está nas mesmas situações, iguais às situações daquele militar de carreira, ele vai ser desincorporado ou licenciado, ele vai ser colocado na rua, no máximo com um apoio de tratamento médico muito limitado ao seu problema, nenhum problema que ele tenha depois daquilo, ou nenhum problema que ele tenha, ainda que em decorrência daquele acidente, de acordo com a letra da Lei 13.954, ele pode tratar somente aquele problema que foi originado diretamente do acidente. Então ele vai ficar sem remuneração e tendo que se deslocar ao quartel às suas expensas para poder fazer algum tipo de tratamento, fora que ele vai estar em situações muito precárias, com membros amputados e dificilmente vai conseguir se recolocar no ambiente de trabalho. Manifestação da PGR, a conclusão sobre o aspecto material da Lei 13.954. Bom, gente, eu vou pedir licença para ler para vocês aqui, porque é importante que a gente veja aqui a ideia completa, tá bom? Vamos ver aqui. Disse a Procuradoria: não se mostra isonômico, razoável, tampouco proporcional que militares da ativa, submetidos às mesmas condições no desempenho das suas funções e serviços militares, tenham um tratamento diverso para fins de reforma, quando a incapacidade sobrevenha em consequência do acidente de trabalho ou de doença ou moléstia adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito inerentes ao serviço, e de doenças graves elencadas pelo Estatuto dos Militares. Bom, vamos cortar para lá. Aqui ele está trazendo exatamente as 3 situações que foram modificadas pela Lei 13.954. Ela tirou do temporário a reforma por acidente de serviço em tempo de paz, por moléstia adquirida no serviço, mesmo com relação de causa e efeito, ou por todas aquelas doenças listadas lá no inciso 5 do artigo 108 do Estatuto dos Militares, doenças graves como câncer, AIDS, mal de Parkinson, hanseníase, cegueira, uma série de outras doenças. Ainda que a Procuradoria da República não tenha se pronunciado favorável à inconstitucionalidade da Lei 13.954 com relação ao aspecto formal de ter modificado o Estatuto dos Militares, do Estatuto dos Militares ser considerado uma lei complementar e não poder ser modificado por lei ordinária, eu vejo aqui uma vitória importante dos militares temporários, e não só dos militares temporários, mas de todos os militares, porque se esse parecer aqui da Procuradoria-Geral da República influenciar positivamente o voto dos ministros supremos, nós já temos aqui uma vitória parcial, uma primeira vitória com relação aos direitos dos militares temporários. Se você gostou desse vídeo, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. O nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.